E agora, para falar um pouquinho de pandemia, tudo bem que todos nós já estamos bastante cansados de falar de pandemia, essa é a verdade, mas estamos ainda neste momento. E a cada momento aparecem novas informações, é sempre muito importante que a gente, como jornalista, compartilhe isso com vocês. Desde o começo da pandemia, mais de 2.500 jovens entre 10 e 19 anos morreram por Covid aqui no Brasil. E isso acaba causando um sentimento ainda pior, porque morte por Covid-19, qualquer uma, acaba entristecendo a gente. Mas mostrando que crianças e jovens também podem perder a vida para essa doença. Muito menos do que os mais velhos, mas podem. Somente este ano, vejam só, 2021, foram mais de 1.500 vítimas para a Covid-19 dessa faixa etária. Então, para a gente poder falar sobre esses casos, compreender um pouquinho mais, a gente recebe agora, gentilmente, a presença à distância, mas a presença aqui em nossa programação da CNN, a doutora Ana Escobar. Ela que é pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP. Doutora, bem-vinda. Obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite. Opa, sempre à disposição de vocês, com muita honra até. Estou aqui. Doutora, é bem provável que alguém que esteja ouvindo essa informação de que 2.500 jovens morreram desde o começo da pandemia até agora, é possível que alguém seja acometido por aquele sentimento, peraí, mas não era uma doença que tirava a vida só das pessoas da melhor idade ou da terceira idade, ou os que têm lá para 40, 30 anos? Como assim crianças e jovens? Então, por qual motivo essa faixa etária também pode morrer por Covid-19 e mais? Aumentou o número de mortes nessa faixa etária? Excelente pergunta. Então, o que a gente tem é o seguinte, Covid atinge, como a gente sabe, todas as faixas etárias e, felizmente, ela protege as crianças e os adolescentes. Porém, com o aumento geral do número de casos de Covid em toda a população, e o Brasil ainda está em patamares altos, felizmente descendo, mas patamares altos, esse aumento geral faz com que um número maior de crianças e adolescentes seja cometido. E esse número maior leva a uma porcentagem maior de óbitos nessa faixa etária. Então, o que é importantíssimo a gente saber, pessoal, é que das causas naturais, quer dizer, por doenças mesmo, sem contar acidentes, violência, só por doenças, a Covid já é, na faixa etária de 10 a 19 anos, a causa de óbito número 1. Então, já ganhou do câncer, por exemplo. Então, é uma situação que realmente merece uma reflexão e a gente tem que parar um pouquinho e falar, olha, peraí, calma, esses nossos adolescentes que estão querendo ir para a balada, estão querendo sair, estão querendo ir para bar, confraternizar, muita calma nessa hora. Eles não estão imunes à Covid. Ô, doutora Ana, pegando carona nisso que a senhora está dizendo, deles que vão ir para a balada ou saem um pouco mais, será que faltou uma melhor comunicação lá atrás? Porque quando surgiu a Covid, é claro que a gente está sempre aprendendo, é uma doença nova, é um vírus novo, mas lá atrás, quando a gente falou de Covid, a gente só dizia que era uma doença para as pessoas que tinham a idade mais avançada, que seria pior para a idade mais avançada, e meio que deixamos de lado esses jovens. Então, essa falta de comunicação também pode ter influenciado nesse comportamento ou não? Sim, Nonato, acho que você tem toda a razão. Eu acho que a gente foi conhecendo essa doença aos poucos, na medida em que a gente começou a observar que ela cometia mais pessoas mais velhas, né, acima de 60 anos, a gente focou muito nessa faixa etária. Como ela cometia menos adolescentes, a gente falou, não, deixa esses aí. O que acontece? A vacina andou e a gente começou justamente a vacinar o grupo de maior risco. Na hora em que a gente está vacinando o grupo de maior risco, a gente aparece agora esse outro grupo como, né, sendo pessoas comumente acometidas. Então a gente tem que reforçar a comunicação agora para esse grupo e também incentivar a vacinação nesse grupo assim que for possível aqui no Brasil. E quando a gente fala sobre o aumento de casos e de mortes nesse grupo, a gente está falando de um jovem que não tem qualquer predisposição para desenvolver mais rapidamente uma doença ou, na verdade, é um grupo de comorbidades, doutora? Excelente pergunta, Elisa. É o seguinte, olha,
a gente tem observado pelos estudos que os jovens que mais vêm a óbito são aqueles que têm alguma comorbidade, tá? Então, a imensa maioria dos jovens que faleceu por Covid tinha alguma comorbidade. Qual? Diabetes, doenças pulmonares, câncer, algumas doenças que levam à imunossupressão. Então, esses jovens foram os mais acometidos. Agora, para a gente também não ficar aqui assustando todo mundo, né? A gente tem que prestar atenção no Covid sempre, mas o número de óbitos nessa faixa etária corresponde a 0,5% do total de óbitos que a gente tem no Brasil. Então, que a gente tem, olha, é um número que, olha, graças a Deus é pouco, mas está aumentando, é expressivo e isso vale. Vamos seguir com as medidas de proteção até que a gente tenha todo mundo vacinado. Isso é muito importante para todos. E, doutora Ana, ainda pegando como informação as possibilidades, né, que levam a mais jovens terem contraído e alguns até terem morrido. A gente tem a variante brasileira, né, que causou uma onda absurda de contaminação aqui no Brasil. Agora uma preocupação com a variante Delta, que se não é mais letal, ela pode ser mais transmissível. Essas variantes também estão associadas a esse aumento nos jovens? Os estudos em relação às variantes, né, estão agora acontecendo. A variante Gama, que é essa brasileira, já é a preponderante no Brasil, portanto, nesse ano, né, de 2021, na faixa etária de 0 a 19 anos, é também a variante que mais incide, né, nessa população. E o que acontece é, assim, com as variantes iniciais, as crianças e adolescentes estavam mais protegidos. Mas essas variantes, elas adquiriram a capacidade de penetrar nas células mais facilmente. Eu sempre falo, é como se a chavinha do vírus ficasse mais afiada para abrir a fechadura. Com isso, os jovens estão mais expostos. Em relação à variante Delta, então, a Gama já tinha uma capacidade maior, e a Delta, maior ainda. A Delta tem uma capacidade de infecção, de transmissão, maior ainda. Então, os jovens, nesse sentido, estão mais expostos. Como a gente já tem variante Delta no Brasil, a probabilidade dela se espalhar é muito grande. E para a proteção da variante Delta, a gente sabe que são necessárias 2 doses das vacinas, que tem 2 doses, uma dose da Janssen, mas 2 doses de todas as outras vacinas. Então, isso é muito importante a gente reforçar também. Quem está na hora de tomar a segunda dose, vá tomar, porque a variante Delta está aí e ela precisa para a proteção da segunda dose. Doutora, uma dúvida que costuma aparecer, porque aqui a gente fica muito conectado a nossa missão é sempre tirar a dúvida, né? Tirar a interrogação da cabeça de quem assiste aos nossos jornais. E pela rede social eu já vi algumas vezes, algumas pessoas comentarem o seguinte: se não estão aplicando ainda a vacina para esse pessoal mais jovem, significa que eles não têm certeza se a vacina é boa ou não, se pode fazer mal. Então, a partir disso, começam a circular uma quantidade infinita de fake news, inclusive, que só existem para atrapalhar as nossas vidas. Então, eu gostaria de ouvir da senhora o seguinte: por que, desde o começo do processo de testagem, de desenvolvimento de vacinas, o grupo utilizado era apenas com mais de 18 anos? Por que existe uma convenção em que menores de 18 anos não participam dos testes iniciais de uma vacina? Excelente pergunta, porque é o seguinte, vamos supor que tem uma mãe ou um pai aqui nos assistindo. Tá? Então, eu chego para essa mãe e pai e falo assim: olha, a gente está testando uma vacina nova que nunca foi testada em nenhum ser humano. Você empresta seu filho para a gente fazer a pesquisa? Que pai, que mãe que vai falar, não, pode levar meu filho. Ninguém vai falar isso. Então, o que acontece? É rotina no mundo, e nunca no mundo uma vacina foi desenvolvida em tempo tão rápido, com tanta segurança, porque a gente tem tecnologia para isso. Mas então o que acontece? A gente faz no grupo que fala, eu quero, que tem o poder de decisão. Que grupo é esse? Maiores de idade. Então a gente vai nos grupos acima de 18 anos. E assim a gente testa a vacina. Depois a gente vai descendo para os menores. Aí eu chego para a mãe e para o pai e falo, olha, essa vacina é segura, foi segura em todo o mundo. Posso testar no seu filho? Aí a mãe e o pai já tem uma outra compreensão da situação. Tanto que agora vários pais estão querendo rapidamente colocar filhos em pesquisa de vacina para receberem logo a vacina.
Então, é exatamente por isso. Agora, pessoal, vejam, como que o mundo evoluiu? Quem é que toma vacina direto e reto? Bebês e crianças pequenas. O primeiro ano de vida é onde a gente mais toma vacina. Primeira dose das vacinas na maternidade, BCG e hepatite B. Então não tenham dúvidas que essas vacinas são seguras e também serão seguras para todas as crianças, como são todas as outras vacinas. Pois é, e vacinas desejadas, né? Quando é Exatamente. bebezinho, é pequenininho, os pais têm o maior prazer de levar para dar todas essas vacinas que a doutora citou. Agora, doutora Ana, em meio a esse aumento de casos que a Elisa trouxe aqui na nossa abertura, a gente tem também a discussão sobre o retorno às aulas e boa parte dos alunos que compõem esse grupo escolar está nessa faixa etária. Há muita discussão em torno da presença ou não. Como é que a senhora acompanha essa discussão? Tem que voltar todo mundo? Volta um pouquinho, outro pouquinho fica em casa? Porque isso também pode fazer com que a gente possa ter um espalhamento do vírus para quem trabalha na escola, para os docentes, ou seja, mas o retorno à aula é uma coisa importante. A gente fica meio entre a cruz e a espada, não, doutora Ana? Sem dúvida, Nonato, mas olha, essa questão ela foi muito estudada e muito discutida, né, ao longo de todo o tempo de pandemia. E o que a gente tem hoje? Olha, pessoal, dá para mandar seu filho com segurança para a escola? Sim, dá para mandar. Em que situação que a gente hoje? Olha, professores e funcionários, a maioria dos funcionários já estão vacinados. A gente sabe que as medidas de proteção são seguras e eficazes. Máscara, distanciamento social, arejamento de ambientes, que é importante, lavagem de mãos. As escolas podem fazer isso? Podem. Então, a volta às aulas tem que acontecer, porque a gente sabe que para as crianças é essencial o aprendizado, o seu desenvolvimento e para aquisição de conhecimento. E o ambiente escolar, gente, é seguro, desde que a escola mantenha o distanciamento de 1 metro. Então, cada escola tem que ver quantos alunos cabem aqui nessa sala, que eu consigo fazer distanciamento de 1 metro. Eu tenho 20 alunos, eu posso colocar 18, 16, então tá bom. Vamos se organizar e fazer isso para manter o distanciamento. Máscara para todo mundo acima de 2 anos e higiene das mãos e arejamento. Com isso, o ambiente escolar fica seguro. E a vantagem da volta às aulas é incomparavelmente indiscutível. É indiscutível. Então, a gente tem que sim fazer com que a volta às aulas no Brasil seja uma realidade. Nós ficamos muito tempo sem aula e isso pode comprometer o futuro das crianças e do país. É claro. Agora, doutora Ana, tem um detalhe aí, né, Elisa, também, que é a questão da estrutura dessas escolas, né? Que muitas vezes não vai ter condição de dar uma máscara para cada aluno ou até mesmo distribuir álcool em gel. A gente sabe que as realidades são diferentes, por exemplo, numa cidade como São Paulo, de alguma outra nos rincões do Brasil. Então, talvez olhar cada especificidade de determinada escola para que esse retorno possa ocorrer da maneira mais segura, né? Exatamente, Nonato. E é isso que esse ponto que você citou e destacou é muito importante, porque se a gente partir do princípio que as escolas com menos estrutura não devem receber alunos, a gente está aumentando a desigualdade no Brasil de uma maneira cruel, porque justamente são essas crianças mais vulneráveis que têm mais necessidade da volta à escola por todas as razões do mundo. Então é isso, a gente teria que organizar, as comunidades poderiam se organizar, e as comunidades quando se organizam, vou falar, são poderosas, né? Elas devem se organizar para garantir a estrutura escolar para os seus filhos. Doutora, e nesse retorno para dentro da sala de aula, como a senhora é pediatra, a senhora tem uma rotina aí diária de ouvir as crianças, de compreender inclusive sobre a inteligência das crianças. Como é que os pais devem se comportar nesse momento? A gente, de alguma maneira, subestima a inteligência da criança ao pensar que ela não vai saber se proteger, a criança não vai entender, minha nossa, ela vai achar que a máscara é mais um brinquedo do que... A gente subestima um pouco ou a criança demonstra capacidade tremenda em conseguir entender quando ela tem de tomar cuidado? Você disse tudo, Elisa. As crianças são muito mais inteligentes e espertas do que a gente pode supor. Os pais sempre acham que sabem tudo e que precisam ensinar tudo, que as crianças não sabem nada.
engano. As crianças, elas são muito mais abertas a mudanças, e se a gente fala tem que usar máscara e ela vê o amiguinho usando, todo mundo usando, ela que pode ser em casa o elemento de mudança e falar para os pais, vocês têm que usar máscara. Tanto é que a gente sempre fala, se você quer que os pais mudem de hábito, ensine os filhos, porque os filhos são capazes de ensinar aos pais. Então, é muito importante isso, as crianças, a gente não subestimem as crianças. Elas são, sim, capazes de manter as medidas de segurança com muito mais eficácia do que os adultos. Criança muda comportamento, adulto dificilmente muda comportamento. Doutora Ana, a gente está chegando em boa parte dos estados na finalização da vacinação dos adultos, das pessoas acima de 18 anos. É hora da gente começar a pensar nessa vacinação de 12 a 18 também. Como é que a senhora avalia essa possibilidade de vacinação também desse público para os próximos meses? Quanto antes puder vacinar, melhor. A vacina, a gente já tem a vacina da Pfizer, aqui liberada pela Anvisa, e liberada para uso em crianças acima de 12 anos. Portanto, quanto antes os estados puderem se organizar e ministrar essa vacina nas crianças, adolescentes, no caso de 12 anos para cima, melhor para todo mundo. Isso dá uma segurança maior, dá uma proteção maior, os pais têm mais segurança de mandar as crianças para a escola e, mais importante que tudo, gente, quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor a chance da gente ter variantes diferentes e que sim podem ser resistentes à vacina. Então a gente tem uma urgência de vacinar o maior número possível de pessoas o quanto antes e já espero, a gente já está discutindo a vacina de 3 anos para mais. Tomara. E depois de menores ainda. Tomara. Doutora, o que a senhora tem podido acompanhar a respeito de efeito colateral de vacina contra a Covid em crianças? Eu lhe pergunto até com base em outros países, por exemplo, Israel, não crianças, mas adolescentes, jovens, já começou há muitos meses a vacinar essa faixa etária. O que a senhora já viu sobre, para a gente poder se informar um pouquinho, até tirar um pouquinho da preocupação sobre efeito colateral? Perfeito. O que os estudos mostram, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem, infelizmente, essa experiência, mas estudos de outros países mostram o seguinte: os efeitos colaterais em crianças são até um pouco mais atenuados do que alguns efeitos nos adultos. De qualquer forma, mesmo nos adultos, eles ainda são, em geral, dor no local da aplicação, um pouquinho de febre, que eventualmente pode dar, e um mal-estar. Agora, nas crianças, são os mesmos sintomas, mas as crianças têm um sistema imunológico, vamos dizer assim, mais rapidinho, até mais fácil de ser manipulado e, portanto, elas têm normalmente uma reação à vacina menor. E doutora Ana, ainda falando de vacinação, a senhora citou a Pfizer, né, que é a que está autorizada para aplicação nesse público. Dá para imaginar quando é que a gente vai ter a possibilidade de ampliar esse leque de vacinas à medida em que a Pfizer vem importada, vem em alguns lotes, e aí a gente tem muita gente nessa faixa etária também. Para os adultos você tem pelo menos 3 opções, 4 agora com a Janssen, são 4 opções, mas para os menores ainda apenas uma. É possível a gente imaginar quando as outras poderão ser liberadas? É sim, Nonato, eu acho que muito rapidamente. Na China, já estão estudando a Coronavac para crianças acima de 3 anos. E os resultados de fase 2, olha que interessante, mostram que essas crianças acima de 3 anos produziram em 94% anticorpos. Então, aqueles anticorpos que garantem proteção. Não é a eficácia da vacina ainda, mas produzem, 94% das crianças produziam anticorpos. Por isso, as crianças parece que têm uma resposta imunológica até um pouco maior no caso aí da Coronavac, que é o que está sendo testado na China. E as outras vacinas também já começaram testes, AstraZeneca, Janssen, todas já começaram testes em faixas etárias menores. E assim que as agências reguladoras, os estudos ficarem prontos, as agências reguladoras liberam, e eu não tenho dúvida que vai ser num tempo muito curto, a gente vai ter outras vacinas liberadas. Aqui no Brasil, a gente está apostando também muito na Butanvac, essa vacina nova,
totalmente feita aqui no Brasil, com insumos, tudo nosso, feita pelo Instituto Butantan, e que pode ajudar também por ter uma tecnologia já conhecida e já aplicada em crianças, na vacina da gripe, por exemplo. Então, muito possivelmente essa vacina também vai ser uma arma poderosa para as crianças que a gente vai ter aqui no futuro. Breve, eu espero. Tomara, doutora, nos traz esperança ao ouvi-la e eu tenho certeza que alguma mamãe, algum pai, ao ouvi-la por todos esses minutos, está mais tranquilo agora, depois de tantas informações. Porque se a gente não quer passar nenhum tipo de sofrimento, quem dirá aquele pequeno ser humano que a gente colocou no mundo, né? A gente não quer nenhum mal. Eu não sou mãe ainda, mas imagino que esse deve ser o sentimento. Então, obrigada, doutora Ana Escobar, pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada demais. Eu que agradeço a vocês, foi um prazer enorme conversar com vocês, Nonato e Elisa. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Sem contar, né, Elisa, que é isso, a vacina foi feita num tempo recorde, muito rápido. Então, claro, o desenvolvimento também para essa faixa etária demora um pouquinho também, mas está tudo muito agilizado, né? A pandemia está aí há 1 ano e meio e a gente já tem 4 vacinas aqui no Brasil, uma série de outras aí pelo mundo, que mostra o trabalho desses cientistas muito arrojado e muito rápido. Pois é, uma velocidade tremenda. Sem dúvida. E é muito comum que os pais sintam-se inseguros, até porque você está falando sobre o seu filho. Ninguém quer causar o mal para o filho. E está aí a importância de termos alguém como a doutora, que é pediatra, esclarecendo algumas questões e tirando um pouquinho a sua preocupação.